Olá pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais uma aula de História e hoje com o tema sobre a vinda da família real ao Brasil. E aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer os motivos, as razões pelos quais a família real veio ao Brasil, tá certo? Então vamos lá? Bom, de início nós vamos nos deparar aqui com um processo histórico que se encontrava a Europa naquele tempo. Desde o século XIX, a Europa se encontrava com os problemas internos muito intensos, no que diz respeito às questões de guerras, os conflitos internos e principalmente numa época onde havia um interesse muito intenso de Napoleão Bonaparte, que era o imperador da França, dominar o restante da Europa. Como a Inglaterra era um país já num processo de industrialização bem mais intenso do que os outros países, isso chamou muita atenção de Napoleão, porque nessas duas nações aí estavam disputando liderança dentro do próprio continente. Então, a partir dessas ideias, desses princípios, Napoleão, para tentar fragilizar o domínio da Inglaterra, criou, portanto, o bloqueio continental, que foi no ano de 1806, vai criar esse bloqueio continental. Mas qual era o objetivo do bloqueio continental? Era justamente arruinar a economia da Inglaterra e, praticamente, dominar toda essa riqueza ao qual essa nação tinha. E vale uma ressalva aqui que os países que não aderissem ao bloqueio continental, eles seriam invadidos pelo exército francês, que era justamente ao qual a gente está citando aqui, que era a própria Inglaterra e aquele que fosse aliado dela, como por exemplo Portugal. Portugal vai ser um país que tem laços econômicos de comercialização muito forte com a Inglaterra. Então é nessa circunstâncias que se encontrava a Europa nesse período, tá certo? E Portugal, nessa mesma época, se encontrava fragilizado porque a rainha Dona Maria I havia enlouquecido. Dom João ele foi assumir o trono aí rapidamente para suprir a necessidade. Ele estava como o título de príncipe regente. E o próprio Dom João não tinha habilidades administrativas para tais situações. Então, como Portugal tinha laços comerciais muito íntimos com a Inglaterra, então não resta dúvida que Dom João vai aderir ao bloqueio continental, justamente para não perder os laços de amizade com a Inglaterra. E Portugal praticamente vai ficar aí em uma situação muito frágil. Por quê? Porque Napoleão vai determinar a invasão de Portugal. E é justamente isso que vai acontecer com a vinda da família real para o Brasil. Porque Napoleão vai descobrir essa trama que havia na posição política de Portugal. Napoleão manda o exército invadir Portugal. Dom João, ao saber dessa tomada de decisão de Napoleão, então ele vai pegar toda a sua família e vai fugir para o Brasil. Ou seja, ele vai ter todo o incentivo, toda a proteção necessária da Inglaterra para se refugiar ao Brasil. Então, em 29 de novembro de 1807, a comitiva vinha Dom João, sua mãe, Dona Maria, a princesa Carlota Joaquina e toda a comitiva composta entre 15 a 20 mil pessoas nas embarcações. Entre elas tinham o quê? Os nobres, militares, religiosos e funcionários da corte. Vieram trazendo todos os seus pertences, desde as joias, os móveis, as louças e livros, arquivos e tudo aquilo que havia de interesse próprio de cada povo desse. Ou seja, vieram para o Brasil se refugiar porque se Napoleão domina esse povo, praticamente eles iam ser executados ou então iam se tornar escravos de Napoleão. Então, para evitar esse tipo de frustração, então eles fogem para o Brasil com intermédio da Inglaterra, com apoio todo. Inclusive, a Inglaterra, ela apoia nesse sentido porque ela vai incentivar os acordos com Portugal para quebrar o seu monopólio. E, ao vindo para o Brasil,
vai incentivar o processo de industrialização praticamente ao perfil que existia na Europa, exclusivamente entre a Inglaterra e o próprio Portugal. Então eles vão incentivar a abertura dos portos justamente para o fluxo de mercadorias entre as produções que iam ser produzidas no Brasil para a Europa. Então essa embarcação da família real, após 54 dias, elas chegam em Salvador, Bahia, no dia 22 de janeiro de 1808, e lá foram recebidos com festas, né? Passaram-se um mês e praticamente eles foram recebidos com muita glória, né? E foi claro que Dom João foi determinar a promessa que havia tido com a Inglaterra. Uma das primeiras coisas que Dom João foi determinar a abertura dos portos para as nações amigas, que era justamente a Inglaterra. E a medida política que ele vai tomar era eliminar praticamente o monopólio comercial que tinha nas mãos de Portugal. Então vai tirar o seu próprio controle da comercialização e vai abrir caminhos para a Inglaterra. E sendo assim, a Inglaterra vai dominar, digamos assim, essa questão da construção, da estruturação econômica de Portugal e Brasil, tá certo? Bom, o destino da coroa portuguesa era chegar ao Rio de Janeiro, mas eles, ao se depararem com uma tempestade ao meio-mar, né, eles foram para a Bahia, como lá foi relatado anteriormente. Mas eles passaram esse período lá na Bahia, eles depois foram para o Rio de Janeiro, ao qual havia lá a sede do governo. Então, 8 de março de 1808, onde foi instalado a sede do governo, e chegando no Rio de Janeiro, a corte novamente foi recebida com muita festa, aglomeração nos portos, as principais ruas, né, a família foi acompanhada, foram festejados, fizeram uma procissão até a catedral, justamente para agradecer, né, fizeram uma missa em ação de graças. Inclusive, nesse momento aí, teve chamado o beijamão. E é isso, era justamente um ritual que havia para beijamão da corte portuguesa. Né? Então, esse era um ritual muito tradicional, era da cultura europeia nessa época. Bom, como a transferência da família real para o Rio de Janeiro, então provocou transformações muito intensas na cidade. Porque Dom João ele foi estruturar Rio de Janeiro como se fosse uma cidade portuguesa. Então, o que ele foi fazer aqui? Ele nomeou ministro de Estado, colocou em funcionamento diversas secretarias públicas, instalou tribunais de justiça e criou o Banco do Brasil no ano de 1808. Isto é, ele praticamente redesenhou a estrutura política e administrativa do Rio de Janeiro, parecido como que a administração de Portugal e alguns outros países, como no caso a Inglaterra, que havia naquele momento. Tá? Então aqui Dom João ele vai reestruturar totalmente a cidade do Rio de Janeiro. Então, para acomodar todo esse povo, era necessário instalações apropriadas para colocar todo esse povo aí. Então, o vice-rei do Brasil, que é Dom Marcos de Noronha e Brito, cederam a residência que era justamente o Palácio dos Governadores, que era o Lago do Paço, e que passou a ser chamado Paço Real, para a família, né, ser instalada naquele momento. E para ter aquelas condições, né, de uma residência imperial, né, bem mais satisfatória a um modo. Né? Então, mais de 2.000 residências foram requisitadas e pregadas nas portas a sigla PR, que significa Príncipe Regente. Mas há uma ressalva sobre isso, de que essas pessoas não foram praticamente pedidas de uma forma até legal para que desse a residência a essas milhares de pessoas que vieram de Portugal. Na verdade, elas foram expulsas das suas próprias residências.
E ao serem expulsas, elas tiveram que morar com seus parentes em outros endereços, deixando, portanto, as suas residências para a família imperial e toda a sua comitiva se instalar nela. Então, aqui, praticamente, as pessoas vão se tornar reféns das suas próprias condições sociais e político-administrativas. Para acomodar todas essas pessoas, os prédios públicos, quartéis, igrejas, conventos e outras repartições foram todos ocupados para manter toda essa comitiva, né? A cidade passou por transformações, entre elas a limpeza, pintura de fachadas dos prédios e apreensões de animais, até porque naquele tempo os animais estavam soltos no meio da rua. Então, praticamente, a cidade passa por uma transformação muito intensa. A população cresce intensamente na cidade do Rio de Janeiro. Por volta de 1820, somavam mais de 100 mil habitantes, entre os quais muitos eram estrangeiros, portugueses, comerciantes, ingleses. E, claro que tinham muitos diplomatas, né, justamente para representar as suas nações na época. E houve praticamente esse deslocamento da população interna, né, que procurava novas oportunidades na capital. Isso era grande oportunidade mesmo, até porque a proposta de Portugal e Inglaterra era atrair as pessoas para trabalhar, para produzir, e claro, o interesse deles era levar as riquezas para as suas nações, Portugal e Inglaterra, certo? Bom, com a abertura dos portos em 1808 e os tratados comerciais, com as navegações entre a aliança, no caso que está se referindo aqui, que é a Inglaterra e Portugal, então praticamente essas tarifas comerciais elas passam a ser mais brandas, justamente para crescer o comércio da região. E inclusive o Porto do Rio de Janeiro aumentou seu movimento muito alto, e de 500 passou para 1.200 embarcações anuais. Então isto representava comercialmente para ambas as nações um crescimento econômico muito forte. E vale ressaltar que poucos investimentos eram deixados no Brasil e o maior investimento era levado para a Europa, justamente para estruturar as economias locais. Então, praticamente foi isso. O Rio de Janeiro passou por essa transformação comercial. É claro que algumas coisas vieram a ser instaladas para atrair mais pessoas aqui no Brasil. Então, as ofertas de mercadorias e serviços se diversificou. A Rua do Ouvidor, no centro do Rio, recebeu o cabeleireiro da corte, né? Costureiros da estilo francês, inglês, português, né? Lojas elegantes vieram vender suas joias, né? Daí por diante. E as novidades passaram a crescer ainda mais. Os produtos aos quais era muito típico da cultura europeia, que era a produção, as vendas de chapéus, luvas, leques, flores artificiais, perfumes e sabonetes. Então, praticamente atraía, por ser produtos de menor valor, digamos assim, para a moeda, para a cultura naquele tempo, fazia o fluxo de comercialização crescer ainda muito mais. Então, foi a partir dessas estruturas, essas ideias, que o comércio do Rio de Janeiro passou, inclusive, a atrair outras pessoas para o próprio Rio de Janeiro para comercializar produtos. Tá certo? Então, gente, é aqui que eu queria deixar para vocês aqui um pouquinho dessa aula. É claro que aqui a gente vai ter outra oportunidade de estudar sobre este assunto, mas eu espero que aqui tenha contribuído para vocês um pouquinho sobre o que de fato veio trazer a vinda da família real para o Brasil. E na próxima oportunidade a gente vai ver as outras construções que, ao longo do tempo, os portugueses construíram para o nosso Brasil. Tá certo? Então, um forte abraço e até mais.